Olá, boa noite. Pode sair a qualquer momento o resultado do julgamento do ex-pastor Jorgeval Alves. O júri está no segundo dia e a sentença pode ser divulgada ainda hoje. Vamos então falar com a nossa repórter Glaciere Carrareto, que está ao vivo em Linhares, acompanhando desde cedo, não é isso, Glaciere? Boa noite. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que nos acompanham no TN2. É isso mesmo, já tem uma fila de pessoas aqui na entrada do salão do fórum, aguardando para poder entrar e o juiz anunciar a decisão do jurado, se absolve ou se condena o ex-pastor Jorgeval Gonçalves. Jorgeval esteve durante toda a tarde aqui no fórum, ele acompanhou as alegações finais, que é um debate entre a defesa e a acusação. Foram levantados pela acusação pontos técnicos da perícia, como o local do crime, a casa onde foi incendiada. Também foram mostrados os laudos periciais, fotos dos corpos das crianças, o Cauã e o Joaquim, que morreram, que são as vítimas dessa situação. E já a defesa, Isabela, já pede pela absolvição ou colocou em xeque todo essas provas apresentadas pela acusação. Aí agora a gente ouviu por 5 horas esse debate, foi bem acalorado, teve algumas brigas, algumas interferências, por vezes o próprio juiz, o Thiago Camata, teve que intervir para conter advogados, colocações indevidas, mas os jurados estiveram atentos em todo momento, não deixaram passar nada. São 7 pessoas que vão decidir o futuro do ex-pastor Jorgeval Gonçalves. Lembrando que esse crime foi em 2018, aqui em Linhares, nós estamos no Fórum de Linhares, onde as crianças Cauã e Joaquim, os 2 irmãos de 6 e 3 anos, morreram queimados dentro do quarto da casa onde eles moravam com Jorgeval, que é pai de Joaquim e padrasto de Cauã. A mãe dos meninos não estava em casa no dia do crime. Ela havia viajado para um encontro evangélico em Minas Gerais. Nós também assistimos aqui um vídeo da acusação afirmando que era a primeira vez que Jorgeval ficava com os meninos. Isso foi dito por uma vizinha, mas que também foi contestado pela acusação. Pela defesa, perdão. A defesa também colocou em xeque o exame de PSA, que é uma proteína que existe em pessoas do sexo masculino, que é produzido pela próstata. Essa substância, ela é encontrada apenas em homens e que existe em menor quantidade, segundo a defesa, em meninos. Então, essa substância já estaria ali, segundo a alegação da defesa do ex-pastor. Já a perícia, que foi ouvida pelo Ministério Público, a acusação diz que não, que este material seria a prova cabal do estupro provocado do ex-pastor nas crianças. E também o que teria motivado o assassinato deles depois. As crianças teriam sido queimadas vivas, segundo o próprio coronel do Corpo de Bombeiros que fez o laudo do incêndio. Isabela, a gente volta daqui a pouco, se tudo der certo, com o resultado desse julgamento aí que marca os 5 anos da morte de Cauã e Joaquim. Ótimo, Glaciere, muito obrigada aí pelas suas informações. Você tem prioridade, pode voltar a qualquer momento com mais informações pra gente. Muito obrigada. Gente, uma criança de 3 anos foi feita refém por mais de 10 horas em São Mateus, no norte do estado. De acordo com a polícia, a criança foi trancada num quarto pelo tio. Ele seria usuário de drogas, chantageou a mãe do menino para que ela desse dinheiro e para poder devolver o garoto. A PM foi acionada pela família ainda de madrugada, só que foi preciso o apoio da equipe tática do BME para negociar a liberação da criança. Foram horas de negociação pela manhã, 6 integrantes do grupo de elite foram levados de helicóptero até São Mateus para ajudar nessa negociação e à tarde o menino foi liberado sem ferimentos, foi levado para o hospital Roberto Silvares e o tio foi preso e levado para a delegacia.
E a polícia está à procura do suspeito de matar um comerciante na Serra, em Jacaraípe. Depois de baleada, a vítima ficou 10 dias internada e não resistiu. A confusão aconteceu na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Jacaraípe, na Serra. Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito chega ao bar já alterado. Em seguida, ele vai até o balcão e empurra uma bandeja. Repare que 2 garçons vestidos de amarelo pedem para o suspeito sair do local e a confusão começa. Você quer o quê? Você quer o quê? Quer que eu te mate aqui? Você quer que te mate aqui? Não tira a sua cara. Calma aí. Tira a sua cara. Essa comerciante, de 55 anos, é dona do bar que está na região há bastante tempo e é esposa de Lailton. Abalada, ela explica melhor o que aconteceu naquela tarde. Aí ele pegou, começou a jogar tudo no chão, como vocês viram no vídeo, e o Cristiano foi, que é o garçom, né? Foi lá, foi falar com ele para não fazer isso, que ele só arranjava confusão. Eu também falei que ele só chegava lá para fazer confusão. Ele pegou e deu um soco no Cristiano, e o Cristiano deu um soco nele, ele caiu no chão, caiu em cima da cadeira, foi no carro, pegou o revólver, deu o primeiro tiro. Meu marido jogou 2 cadeiras em cima dele para poder apaziguar as coisas. E no segundo tiro ele pegou e jogou uma mesa. Foi na hora que ele jogou a mesa que o tiro pegou na mesa e pegou no Lailton. A vítima estava neste bar na tarde do último sábado quando foi atingida por um tiro no abdômen. Em seguida foi socorrida pela própria esposa e ficou hospitalizada. Mas na quinta-feira chegou a receber alta e veio para casa, mas teve complicações e retornou ao hospital. E na noite de ontem evoluiu a óbito. Um cara muito amigo. Eu preciso ver como o homem era querido. O pessoal fala assim, nossa, aqui, o Agrião aqui é conhecido até pelos cachorros, já sente o cheiro dele, gostam. Um cara muito, muito bom. A família de Lailton ainda ressalta que o militar sempre foi problemático. E não é a primeira vez que algo do tipo acontece no local. Após o crime, o suspeito teria divulgado um áudio em grupos nas redes sociais, onde ele mesmo afirma que tudo não passou de uma armação. Os caras me agarraram no pescoço, rapaz, estavam me dominando mesmo. 2 molecão novo, cara novo, metade da minha idade. Me agarraram e eu fiquei simplesmente dominado. Aí me soltaram, eu fui no carro, os caras muito fortão, tipo assim, falei, vão vir pra cima de mim mesmo. E quando eu vi, eu desferi, acho que apertei 2 vezes. Só que na segunda vez parece que pegou o Agrião. O Agrião tem a ver com o problema, porque ele poderia ter segurado, mas ele também ficou jogando conversa fora. Mas a intenção não foi atirar nele jamais. O suspeito ainda não foi preso e agora, além da dor da perda, a família compartilha o sentimento com um pedido de justiça. A gente tinha uma vida junto. Eu não tenho nem palavra para expressar a falta que ele vai fazer. Que tristeza, né? O suspeito do crime ainda não foi encontrado. A Polícia Militar explicou que neste primeiro momento, a Polícia Civil vai investigar se o atirador pertence à corporação. E só no fim do inquérito, mesmo que ele seja da reserva, é que a PM começa a investigação. 3 jovens foram presos depois de cometer pelo menos 20 assaltos e o alvo principal eram os motoristas de aplicativo. Aos policiais, eles confessaram roubar para manter o vício e também se divertir. Luiz Carlos Costa, de 18 anos, foi preso na última sexta-feira em Bairro das Laranjeiras, na Serra, suspeito de assaltar um motorista de aplicativo. De acordo com as investigações, ele faz parte de uma quadrilha suspeita de praticar cerca de 40 ações criminosas. Os bandidos agiam sobretudo no município da Serra. O que chama a atenção da polícia é que os criminosos são bem jovens. Uma adolescente de 14 anos e outro de 17 foram identificados. Segundo as investigações, os bandidos roubavam para se sustentar. Em depoimento, chamaram isso de profissão. Confessaram que vivem disso, vivem de roubos.
E o produto desses roubos é para manter o vício de drogas, pagar aluguel, alimentos. Então isso nos chamou muita atenção e também por serem novos. De acordo com a polícia, a quadrilha cometia assaltos a pessoas nas ruas e em pontos de ônibus. Mas o alvo principal dos criminosos eram motoristas de aplicativo e entregadores de comida. Roubavam pertences, carros e motos. Assim que eles entravam no carro, em determinado trecho, eles anunciavam o roubo. Então eles apontavam a arma de fogo, aí rendia o motorista, subtraía os pertences pessoais, assim quanto o veículo. Os veículos, posteriormente, eram utilizados em outros assaltos e também para a prática de outra diversão, tráfico de drogas, entre outros crimes. A jovem de 14 anos, mais o adolescente de 17 vão responder na justiça por ato infracional análogo a roubo. Já o criminoso de 18 anos já foi levado para o presídio de Viana. É uma quadrilha maior, nós prendemos parte e vamos continuar na intenção de prender os demais criminosos. Em menos de 24 horas, 4 jovens foram mortos a tiros e outros 3 baleados, isso somente na Grande Vitória. Em Cariacica, 3 jovens foram assassinados em menos de 5 horas no bairro São Francisco. Ilan, Andrei e Sanderson tinham 18 e 19 anos de idade. Foram mortos a tiros por um grupo que passou em um carro. Há suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Um carro foi abandonado no bairro com restrição de furto. Em Felrosa, na Serra, Jonathan Jesus Costa, de 25 anos, foi assassinado no final da manhã de hoje. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu no local quando chegava em casa. De acordo com testemunhas, ele tinha envolvimento com o tráfico. A polícia investiga o caso. Em Vila Velha, 2 pessoas foram baleadas pela manhã. Os suspeitos atiraram na rua no bairro Riviera da Barra. 2 jovens de 18 e 21 anos foram atingidos e socorridos à UPA. Já em Vitória, um suspeito de ter atirado contra militares foi atingido. A polícia fazia patrulhamento no bairro Floresta e se deparou com 3 homens armados. Houve troca de tiros. Um deles ficou ferido, os outros 2 fugiram. Com o suspeito, foi apreendida uma pistola 9mm, além de 2 pistolas, carregadores, munição e droga, que foram encontradas no local. O suspeito baleado foi socorrido ao hospital e permanece sob escolta da polícia. E um pescador desapareceu depois de sair para o trabalho no mar em Guarapari. Antônio Severini, de 69 anos, sumiu ontem pela manhã. O barco foi encontrado à deriva, perto da Ilha da Escalvada. A Capitania dos Portos foi acionada pela família e contou com a ajuda do Notaer para fazer buscas de helicóptero. O resgate fez vários sobrevoos na região, observando o comportamento da maré e da correnteza, mas nenhum sinal do pescador. As equipes da Capitania também ajudam com buscas na água. A seguir, a prisão do ex-vice-prefeito de Ibitirama, acusado de matar a esposa. Um instante só. Foi preso hoje pela manhã o ex-vice-prefeito de Ibitirama, investigado pelo assassinato da esposa. Célio Martins Morales, de 59 anos, é suspeito de matar, com um tiro no peito, a esposa Vanusa Spala de Almeida, de 41 anos de idade. Ele estava foragido desde a última terça-feira, quando a justiça decretou a prisão preventiva dele. Célio se apresentou à polícia, acompanhado do advogado, mas se reservou o direito de permanecer calado. Ele já foi encaminhado ao presídio. Vamos mudar de assunto, vamos falar de tecnologia? Internet de alta velocidade de graça. Em uma das avenidas mais movimentadas de Cariacica, a gente está falando da Expedito Garcia, em Campo Grande. E mais, lâmpadas de iluminação que vão ter câmeras de reconhecimento facial. Cariacica acaba de instalar 8 luminárias inteligentes na Avenida Expedito Garcia. São lâmpadas com uma tecnologia de ponta. Elas não só iluminam, como também possuem antenas de 5G, transmitem sinal Wi-Fi e possuem câmeras com inteligência artificial. As câmeras e as luminárias já estão instaladas na Avenida Expedito Garcia, no entorno da Praça de Campo Grande. Nós estamos na fase final de implantação do projeto, que consiste do treinamento das equipes que irão
operar os sistemas, porque é mais de um sistema. Nosso plano é que já na próxima semana todo esse projeto já esteja finalizado à disposição da população para usufruir da melhor maneira possível. Até o repórter aqui foi flagrado pelas câmeras dessas luminárias. Numa avenida do tamanho da Expedito Garcia, que tramitam ali milhares de pessoas por dia, normalmente se implementa uma câmera de vídeo monitoramento com uma distância de 150 metros, uma de cada uma. Implementando a câmera de vídeo monitoramento na luminária, a gente se limita ali num raio de a cada 30 metros de distância, a gente tem a imagem perimetral ali do ambiente que a câmera está instalada. Cariacica é o único município do estado que conta com a tecnologia. A cidade faz parte de um grupo com 11 municípios do país que foram escolhidos pelo governo federal para participar do projeto Conecta 5G. É aqui, na pracinha de Campo Grande, um dos principais pontos da cidade de Cariacica, que foram instaladas as luminárias de última geração. Elas contam com uma tecnologia israelense que já é utilizada em grandes metrópoles do mundo, como a cidade de Nova York. E a população de Cariacica garante, elas proporcionam uma maior sensação de segurança na cidade. Tem? Aonde? Aqui? Se for para ajudar aqui, né, pelo menos a população, acho bacana, porque o mundo que a gente está vivendo está muito complicado, tá? Eu acho excelente, bacana. Ficou melhor para os moradores de Cariacica e região. Nós temos um projeto chamado Cariacica Digital Wi-Fi Livre, que já implementou mais de 50 pontos de Wi-Fi na cidade, não só em praças, mas também em ruas. Esse projeto do Ministério da Telecomunicação, ele vem para somar esse projeto de acesso à internet para a população em mais 8 lâmpadas e aumentando ainda mais naquela avenida o sinal de internet. A instalação dos equipamentos faz parte do projeto piloto do governo federal. A seguir, voltamos a falar do júri do ex-pastor Jorgeval Alves. O resultado sai a qualquer momento. A gente já volta. Voltamos a Linhares, onde daqui a pouco sai o resultado do júri do ex-pastor Jorgeval. Glaciere Carrareto. Boa noite novamente. Atualiza pra gente as informações, por favor. Boa noite, Isabela. Nós continuamos aqui na entrada do salão do júri e a expectativa só aumenta. O pessoal já está no burburinho, ansioso para ter esse resultado. São muitos curiosos, estudantes de direito, pessoas que acompanharam esse caso. Mais cedo a gente falou também com professores que estavam na fila para assistir todo esse julgamento, que aí já ultrapassa já 6 horas de julgamento só hoje. Ontem foram 16 horas para ouvir todas as testemunhas e o ex-pastor. Hoje ele também esteve aqui, né? Ainda está aqui, porque ele deve ouvir o resultado do júri, que será lido pelo juiz Tiago Camata, que preside o júri. Vale lembrar que quem toma a decisão é um jurado, um corpo de jurados formado por 7 pessoas comuns, como eu, você ou qualquer outra pessoa. Então, essas pessoas ouviram tudo que foi levantado, ouviram tanto da acusação quanto da defesa. E agora eles decidem se Jorgeval é ou não culpado desses crimes, do crime de estupro, do crime de tortura e de assassinar os 2 meninos, Cauã e Joaquim. Esse crime aconteceu em 2018, mas só agora veio a júri. Já chegou a ser marcado anteriormente, mas foi remarcado agora para esta semana e a gente vai ter aí o resultado daqui uns minutinhos. Isabela. Obrigada, Glá. É só para a gente encerrar, os ânimos ficaram exaltados hoje, né? Você pode dar uma prévia bem rápida sobre isso e a reação do Jorgeval? Isabela, os ânimos ficaram exaltados por parte dos advogados, promotores. Houve um debate acalorado ali, porque eles não, obviamente, né, como são lados opostos, eles não concordam com o que o outro está dizendo. Então, por vezes, intervém, mas ele se manteve inerte em todo o tempo. Chegou a chorar em alguns momentos em que a defesa explanou sobre a vida dele, falou sobre a vida dele, mas no demais sempre olhando para frente ou para baixo. Ele estava na lateral, não estava olhando diretamente para os jurados, estava de perfil, olhando de perfil para os jurados. Então, o que a gente percebeu de reação ali da plateia, que é de onde a imprensa pode acompanhar, mas sem gravar, sem fazer fotos ou vídeos,
foi que ele se emocionou nesse momento em que a defesa falou um pouco sobre ele e diz que ele não seria capaz de fazer isso com as duas crianças, segundo a defesa. Muito obrigada, viu, Glaciere? Ela e Diego Gama estão lá desde cedo. Mais tarde, né? Fecha uma matéria, a gente exibe amanhã no TN1 ao meio-dia. Muito obrigada e bom retorno para vocês. TN2 encerra agora, amanhã TN1 meio-dia, com todos os detalhes também sobre esse caso e outras informações. Boa noite.